Tem gente que acha seriamente que esse pessoal que ocupou o palácio lá, que esse pessoal é terrorista. Não, as pessoas Eu acho uma maluquice falar isso daí. Por que você acha uma maluquice chamar de terrorista? É tipo, todo mundo fica falando pra mim quando eu falo isso, não, vai ver a definição da palavra, eles são terroristas por definição, blá, 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 blá. Terrorista é uma pessoa que usa a violência política com o objetivo de aterrorizar, né, o outro lado. Nem todo mundo que usa violência é terrorista. O terrorismo é uma coisa específica. Eu acho que vandalismo não dá pra ser colocado em terrorismo. Não dá pra ser classificado igual. O que foi feito... Se tivessem matado pessoas... não morreu ninguém. E nem tinha um intuito de... Não tinha ninguém armado, nada. Você é um terrorista desarmado, um terrorista espiritual. Pois é, exato. Não, concordo. Eu não acho que são terroristas mesmo. Mas não te preocupa que a mídia em sintonia trabalhou pra... É uma campanha... taxar todo mundo. Campanha ideológica que o pessoal está entrando... por sua própria conta e risco, porque isso aí é uma coisa perigosa. Então, não foi assim que o nazismo começou? Tipo, esses caras são os culpados de tudo, eles são monstros, eles são demônios, prendam eles. Tudo pra eles é permitido. É o mesmo método, apesar de que agora quem tá fazendo isso aí é a esquerda, né? Pois é, né? Preocupante, assim, preocupante pra caralho, na minha opinião. Não, terrorismo é assim, quando os alemães... Depois que os alemães ocuparam a França durante um período, formaram-se organizações terroristas, intencionalmente terroristas, para sabotar e assustar os alemães. Pode crer. Então eles colocavam bomba em trem, descarrilhavam o trem, colocavam bomba... Os nazistas davam uma festa lá, num lugar, eles colocavam uma bomba, explodia. Os nazistas faziam a campanha antiterrorista. Engraçado isso. No máximo, né? Não, mas... Esse negócio de colocar o terrorista como um bandido surgiu com os próprios nazistas. Pode crer, pode crer. É uma tática, né? Porque eles, em essência, são terroristas, eles invadiram o país, né? Não, e eles também falavam que o pessoal era criminoso. Eu não sei se você já ouviu falar do exército do crime. Quando os alemães ocuparam a França, não houve resistência no primeiro momento. A resistência foi se agrupando devagar. Uhum. Aí um grupo de pessoas, na sua maioria estrangeiros que moravam na França, com alguns judeus, né, húngaros, poloneses, eles montaram uma organização armada para enfrentar os nazistas. Os estrangeiros, que engraçado. A maioria era estrangeiro. E aí eles usavam métodos terroristas, né? Tem um filme que mostra esse episódio. Tem uma cena que é muito marcante. O pessoal está numa livraria, está sendo lançado um livro, está cheio de oficiais nazistas e outras pessoas, mulheres e tal. Aí um cara entra com uma mala, coloca a mala debaixo de uma mesa, sai e explode todo mundo que está lá dentro. Isso é terrorismo, que é para assustar a população mesmo. O inimigo. Sim. Os nazistas chamaram esse pessoal de o exército do crime. Entendi. Eles pregavam os cartazes e falavam libertadores? Ponto de interrogação. Não. Criminosos, terroristas. Era uma tática nazista. Acho muito lamentável que a esquerda brasileira esteja fazendo isso. Quer falar que o pessoal é de extrema direita? Tá certo. Quer falar que o pessoal é fascista? Eu acho que é uma generalização um pouco... absurdo. Há pessoas aí que são fascistas, efetivamente. E o pessoal está seguindo um negócio que é meio fascista. Agora, falar que o cara é terrorista, que ele é bandido, que ele é criminoso, quer falar que o que foi feito lá é um vandalismo até grotesco? Sem dúvida. É um vandalismo grotesco. Destruíram obras de arte importantes e tal. Para que alguém vai fazer isso daí? Sim, não. É uma barbaridade, né? Agora, falar que todo mundo é bandido e tal, que o cidadão que bloqueou uma estrada é bandido, não, isso é um método de luta que existe. Sim, é ilegal, né? Bloquear, porque tira o direito de ir. Sempre foi, mas todo mundo faz, né? Bom, sim. Eu nem concordo com esses métodos também, mas eu entendo o pessoal, eu entendo porque eles estão putos. Todo mundo tinha motivo pra estar puto. Se a direita tivesse quebrando tudo e falando, não aguento mais
o sistema judiciário, prisional, tudo, tá, pô, tô ali com você. É desumano a forma que a gente rege as prisões no Brasil. É desumano a droga ser ilegal, sabendo que a maioria das pessoas que trabalham com esse mercado são pessoas da periferia. Não, o país é para você perder a esportiva mesmo. A situação do país é para isso. Sim. Não dá para fazer assim. E depois também é absurdo, por isso, é isso que eu estava te falando antes, né? Que essa esquerda é uma esquerda nova, diferente, foi educada com outras ideias que não são de esquerda. Eu tenho 40 e tantos anos de militância. Nós, no movimento sindical, no movimento de luta pela terra, no movimento de luta popular, nós já invadimos inúmeros prédios públicos. Pode crer. Inúmeros. O que você achou do Boulos condenando a invasão? Não, acho que... o que eu acho que o pessoal pode condenar é o objetivo do pessoal. Pode ser, claro. Isso até eu condeno, né? Golpe de Estado. Agora, falar que porque a pessoa invadiu um prédio público, eu condeno a destruição que eles fizeram lá. É grotesco isso daí. Sim. Tudo bem, não é... É uma barbaridade, mas não é uma coisa assim particularmente criminosa, digamos assim, né? Não foi feito na mal. É que também não dá para ignorar que poderiam existir grupos infiltrados dentro da manifestação. Não, e sempre tem um pessoal que está mais enlouquecido do que o resto. Também. Eu vi o vídeo da velhinha lá falando, quebrei tudo, caguei no banheiro. Não. Quando você tem um movimento com muita gente, você tem que ter uma liderança que controla o pessoal, porque tem gente que é capaz de fazer qualquer coisa, o cara perde a cabeça. E esse é o problema desse movimento aí, não tem liderança. Né? Não. Quem deveria ser a liderança de um movimento de bolsonaristas, deveria ser o Bolsonaro. Deveria ter alguém. Por que ele escolheu fugir, cara? Ninguém põe a cara. Não sei se ele fugiu. Você não viu a declaração de que ele está voltando para o Brasil? Eu quero ver ele voltar. Eu acho que... O que ele foi fazer lá, então? Por que ele não ficou aqui? Por que ele não falou nada? Por que ele está quieto? Ele não fala nada porque ele não pode falar. Se ele apoiar isso daí, a situação dele fica feia, né? Mas ele não precisa falar para apoiar, né? Ele pode falar para fazer oposição ao sistema judiciário, por exemplo. Não, mas ele falou, né? Ele falou que quem bloqueia a estrada... Ele, por exemplo, acha que a palavra terrorista deve ser usada. Ele falou, é bandido e tal. Sim, sim. Ele tem a mesma opinião, digamos assim, sobre classificar esse tipo de movimento. De classificar esse tipo de movimento. Eu acho que ele falou em voltar porque eles estão sentindo que a situação do governo vai ficar difícil. Né? Você viu que até o próprio Anderson, não sei das quantas, lá que era secretário do... Sim, foi mandado preso. Falou que vai voltar também. Mandaram prender ele. Ele está com mandado de prisão expedido. Ele falou que vai voltar, que ele vai se defender aqui. Esse negócio que eles vão voltar, que eles estão falando, para mim mostra que a situação do governo Lula nesse momento é difícil. Entendi, eu estava com outra perspectiva. Eu achei que o Lula tinha conseguido o que ele queria, assim, no sentido de conseguir mais poder. Mas pelo que você fala, você me convenceu de que a situação... Talvez... Será que ele percebe isso? Será que ele percebe. Percebe. O PCO já teve algum contato com o governo depois das eleições? Eles já chegaram para falar assim, o errado aí que fizeram com vocês de banir a conta de vocês, isso é errado, aí tamo junto aí, vamos recuperar a nossa liberdade. Já chegaram assim? Eles não falam isso daí, mas eles não querem se opor ao Alexandre de Moraes. Eles estão convencidos de que o Alexandre de Moraes é uma defesa deles. E eu acho tem que sido, né? Eu acho que não. Se o Alexandre de Moraes não tivesse feito tanta loucura, esse movimento teria muito menos combustível para fazer o que está fazendo. Porque você vê que é um movimento muito radicalizado. O pessoal está convencido de que foi fraude. Pô. Sim, estão convencidos. E quem convenceu eles? Quem que deu Foi o Alexandre de Moraes, censurando as pessoas, caçando o parlamentar que tem imunidade, pondo na cadeia. Eles acham que 12 anos. Então, eles acham que o Alexandre de Moraes garantiu a eleição do Lula. Eu não compartilho disso daí minimamente. Você acha que ele foi uma... Bom, tem as teorias ali de que o sistema queria pôr o Lula e o Alckmin para depois tirar o Lula e deixar o Alckmin, né? Sempre tem. Não acho que tem um plano nesse sentido, mas... O Alckmin já deu umas patadas no Lula, né? Recentemente, né? Falando umas paradas que... Eu não reparei isso aí. Ele teve até viralizou no TikTok, ele deu umas paradas assim... Não, nas eleições foi feito de tudo, até o que não podia. Ele tava falando dos bolsonaristas, mas dá pra ver uma dualidade. E o Lula fala assim, faz assim,
corta, você para de falar, tá ligado? Bom, eu nunca colocaria o Alckmin como vice. Você vê, o governo está numa situação difícil. Tá mesmo. E o Alckmin é o vice. É um perigo isso aí. Sim, é meio que tava desenhado, né? O cenário já tá desenhado, né? Eu achei muito... Mas o PT, ele tem dessas coisas. Fizeram muita coisa sem pé nem cabeça, você entendeu? Você não sente que a possibilidade do PT se perdido no tempo? Tipo, talvez o sentimento de apreço que você sente pelos caras é um negócio do passado, da sua lembrança da rivalidade, de lembrar como eles eram antes no passado. Porque você se mantém fiel às suas convicções. Dá pra perceber que o PCO é o único partido de esquerda que não entrou na narrativa woke. Ou seja, se manteve raiz, se manteve fiel. Uhum. Será que você não está extrapolando isso ao PT, acreditando que eles talvez sejam iguais a vocês, mas, na verdade, eles já não estão mais ali para fazer nenhuma mudança revolucionária mesmo, eles só querem... Não. Mudança revolucionária o PT não vai fazer. Eles só querem se manter no poder mesmo. E se Não. tiver que beijar o anel do Biden para fazer isso, eles vão beijar. Eu acho que é importante esclarecer algumas coisas. Eu não sou um admirador do PT. É o contrário, eu sou um crítico do PT. Agora, crítico ou não, né, nós assumimos uma posição política diante do fenômeno concreto do PT. Na eleição estava ali o Lula. O que nós vamos fazer? Apoiar ou não apoiar? Então nós achamos que o correto era apoiar. Agora, nosso apoio sempre foi muito crítico, muito crítico. Eu acho que ninguém, nem a direita, criticou tanto o PT como nós. Só que a nossa crítica é diferente, nós não ficamos jogando lama no PT. A sua crítica dói mais, inclusive. Né? Em alguns casos dói mais. Então, quer dizer, eu não acho que nós temos uma visão assim do PT que seja equivocada. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks, agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.